Estamos vivendo uma nova era ou apenas repetindo o passado? Parece que estamos vivendo algo totalmente inédito. Inteligência artificial, transformação digital, novas profissões, mudanças rápidas no trabalho. Mas existe uma pergunta estratégica que quase ninguém faz. Isso é realmente uma nova era ou apenas o passado se repetindo com novas ferramentas? Hoje eu vou te mostrar algo que muda completamente a forma como empresários e líderes devem enxergar o presente. A história não evolui em linha reta, ela evolui em ciclos. Segundo estudos sobre revoluções tecnológicas, estamos vivendo a chamada quarta revolução industrial, marcada por inteligência artificial, automação e conectividade global. Mas aqui está o ponto mais estratégico. Toda revolução tecnológica da história gerou exatamente as mesmas reações humanas que estamos vendo hoje. Você vai entender porque a sensação de nova era é recorrente na história, o que realmente é novo e o que é repetição, como ciclos históricos afetam negócios e decisões estratégicas, e porque líderes que entendem ciclos tomam decisões melhores. E eu vou te mostrar o erro mais comum das empresas em períodos de transformação: reagir ao presente sem entender o padrão histórico. Vamos voltar um pouco na história. Durante a Revolução Industrial, as pessoas acreditavam que o mundo estava entrando em uma era completamente inédita. Máquinas substituindo trabalhos manuais, cidades crescendo, novas formas de produção. Décadas depois, com o surgimento da internet, o discurso se repetiu. Agora tudo mudou. Agora nada será como antes. Hoje, com inteligência artificial e digitalização, estamos ouvindo exatamente a mesma narrativa. Segundo análises discutidas da Harvard Business Review, grandes rupturas tecnológicas costumam gerar a percepção coletiva de uma nova era, mesmo quando padrões comportamentais permanecem semelhantes. O problema é que passamos a confundir velocidade de mudança com mudança absoluta da natureza humana. Isso gera decisões impulsivas, medo exagerado ou euforia tecnológica nas empresas. A solução passa por analisar o presente com visão histórica e estratégica, não apenas emocional. E quando observamos os padrões humanos ao longo do tempo, surge insight poderoso para empresários. Esse é um dos pontos mais ignorados na análise do futuro. Historiadores contemporâneos como Yuval Harari argumentam que a tecnologia evolui exponencialmente, mas o comportamento humano evolui de forma muito mais lenta e cíclica. As necessidades humanas fundamentais continuam as mesmas: pertencimentos, reconhecimento, segurança, status e previsibilidade. Hoje temos redes sociais. No passado, existiam jornais, círculos sociais e instituições comunitárias que cumpriam papéis semelhantes de validação social. A ferramenta mudou, o comportamento não. O problema é que algumas empresas focam apenas na tecnologia e ignoram a dimensão humana, e isso gera estratégias desalinhadas com o comportamento real de clientes e equipes. A solução passa por equilibrar a inovação tecnológica com compreensão comportamental. Existe uma narrativa comum hoje: os empregos estão desaparecendo, mas historicamente o que ocorre não é eliminação total do trabalho, é a transformação das funções. A Revolução Industrial transformou o trabalho manual, a era digital transformou o trabalho intelectual e agora a inteligência artificial está transformando o trabalho cognitivo. Novas tecnologias tendem a automatizar tarefas operacionais, mas, simultaneamente, criam novas funções estratégicas e analíticas. Computadores eliminaram diversas tarefas operacionais, mas criaram setores inteiros ligados à tecnologia, dados e gestão da informação. Hoje estamos observando o mesmo ciclo com a IA: interpretação alarmista da tecnologia e decisões empresariais baseadas em medo
enredo e não em estratégia. É importante entender que tecnologia redefine papéis, não elimina valor humano estratégico. E isso nos leva ao impacto mais profundo da era atual, a aceleração da sociedade. Aqui está a grande diferença histórica. Mudanças sempre existiram, mas nunca aconteceram tão rápido. A velocidade das transformações tecnológicas atuais supera a capacidade média de adaptação social e organizacional. O que antes levava décadas, hoje acontece em poucos anos através de novas tecnologias, novos modelos de negócio, novas competências profissionais e novas formas de consumo. Isso gera 3 efeitos recorrentes em períodos históricos de transição: sensação de instabilidade, ansiedade coletiva, percepção de ruptura histórica. Ou seja, a sensação de caos moderno é, na verdade, um padrão histórico de transição acelerada. Agora chegamos ao ponto mais estratégico para empresários. Em períodos de grande mudança, muitas empresas cometem um erro clássico: reagem ao presente sem compreender os ciclos históricos. Investem em tecnologia sem mudar cultura. Adotam ferramentas sem capacitar equipes. Seguem tendências sem estratégia. Mudam processos sem mudar liderança. A transformação digital bem-sucedida não depende apenas da adoção tecnológica, mas da adaptação organizacional e cultural. As empresas confundem inovação com adaptação estrutural. Isso gera investimentos altos e resultados superficiais. É fundamental alinhar tecnologia, cultura, liderança e capacitação de forma integrada. Empresas que entendem ciclos históricos não entram em pânico com mudanças, não seguem modismos cegamente, tomam decisões mais estratégicas e se adaptam com consistência. A era digital representa menos uma ruptura total e mais uma aceleração de tendências históricas já existentes, como a evolução da comunicação, a transformação do trabalho, os ciclos de inovação econômica e a reorganização social. A diferença atual está na convergência tecnológica, inteligência artificial, big data, automação e conectividade global acontecendo ao mesmo tempo. Essa convergência cria a sensação de uma mudança mais profunda do que revoluções anteriores, mas estruturalmente continuamos lidando com padrões antigos, como adaptação ao novo, resistência à mudança, reconfiguração organizacional e busca por eficiência. Aqui está o insight mais valioso para líderes e empresários. Quem acredita que tudo é totalmente novo tende a reagir com ansiedade, tomar decisões impulsivas e seguir tendências sem análise. Quem entende ciclos históricos tende a agir com mais clareza, investir com mais inteligência, adaptar sem pânico e planejar com visão de longo prazo. Períodos de transformação exigem menos reatividade e mais interpretação estrutural do contexto. Ou seja, não vence quem reage mais rápido, vence quem interpreta melhor o momento histórico. Na prática da GTI Consultoria, identificamos um padrão muito claro. Empresas que atravessam ciclos de transformação com sucesso não são as que correm atrás de toda novidade tecnológica, são as que fortalecem liderança, estruturam processos, capacitam equipes continuamente e adaptam cultura organizacional. O maior erro que vemos nas organizações hoje não é falta de tecnologia, é falta de preparação humana para lidar com a transformação. Ferramentas mudam rápido, equipes precisam ser treinadas para acompanhar. E é exatamente por isso que programas contínuos de capacitação corporativa se tornaram estratégicos, não apenas educacionais, porque a adaptação organizacional não acontece com um curso isolado, acontece com aprendizagem contínua alinhada à realidade do negócio. Talvez a pergunta mais estratégica do nosso tempo não seja: estamos vivendo algo completamente novo? Mas sim, estamos preparados para interpretar os ciclos de transformação que sempre moldaram a economia, o trabalho e as empresas? A próxima década será marcada menos por estabilidade e mais por adaptação contínua. E empresas que compreendem o contexto histórico erram menos em decisões estratégicas, investem com mais inteligência e se adaptam com mais consistência. Porque no cenário atual, o maior risco não é a mudança em si, é interpretar a mudança sem entender o
os padrões históricos que sempre guiaram a evolução das empresas, da sociedade e das decisões estratégicas. E fica a reflexão final. Talvez não estejamos vivendo uma ruptura total, mas sim a repetição de ciclos históricos em uma velocidade que nunca vimos antes. Te vejo em um próximo vídeo.